Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o 10, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 10. Se você tem sua Bíblia, abra, ou no seu smartphone, ou então acompanhe conosco essa leitura que creio ser de vital importância. Presta bastante atenção nessa palavra. O tema da ministração hoje é mães discipuladoras que ensinam pelo exemplo. Mães discipuladoras que ensinam pelo exemplo. Diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas, desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Mães discipuladoras que ensinam pelo exemplo. Presta atenção neste verso. Dou graças a Deus, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que habita também em você. Nós estamos no ano do discipulado. Nós temos trabalhado essa perspectiva e esse entendimento da importância do processo de fazer discípulos, de nos tornar semelhante a Jesus e levar pessoas a tornar-se semelhantes a Jesus. Mas nós precisamos entender que o primeiro processo de discipulado começa dentro da nossa casa. O primeiro processo de discipulado começa por meio do exemplo. Na verdade, se eu desejo que os meus filhos se tornem seguidores de Jesus, eu primeiro tenho que me tornar um seguidor de Jesus e mostrar para eles como é que eles podem também tornarem-se seguidores de Jesus. Nós vemos na Bíblia, e hoje pela manhã, numa outra ministração, eu mencionei algumas mães da Bíblia que foram tão importantes no processo da formação, tanto no discipulado como no ministério dos seus filhos. Mães como Ana, que pôde gerar, através do milagre, a vida de Samuel, que se tornou um grande líder, um profeta, um sacerdote de Deus, um homem que liderou a transição de Israel, quando a nação de Israel se tornou uma monarquia. Ele teve a graça de Deus e a responsabilidade de ungir reis como Saul, como Davi.
Nós vemos a história de Joquebede, uma mulher corajosa que colocou a sua própria vida em risco para proteger o seu filho Moisés, num momento em que todas as crianças no Egito deveriam, debaixo da ordem de Faraó, ser mortas. Todas as crianças do sexo masculino não deveriam viver se assim nascessem. As próprias parteiras deveriam dar fim à vida deles. A Joquebede decide fazer com que o seu filho sobreviva, põe em risco a sua própria vida, mas ela gera ali um processo em que nós vamos ver depois a história do grande líder que se tornou Moisés, o libertador de Israel, um grande homem de Deus debaixo do propósito. Nós vemos mães como Isabel, a mãe de João Batista, que gera por meio de um milagre aquele que foi o que preparou o caminho de Jesus, que foi um processo fantástico. Que nós vemos a própria Maria, mãe de Jesus, com o seu papel fundamental, tanto na gestação, no cuidado do Filho de Deus, como no discipulado, no processo, no próprio, quando Jesus ele faz o primeiro milagre, e o primeiro milagre que Jesus faz é no meio de uma família, num casamento em Caná da Galileia. Quem realmente dá o primeiro empurrão, dá o start para o ministério de Jesus é Maria, que manda aqueles homens, quando acaba ali o vinho e eles não sabiam o que fazer, Maria diz: vai lá e fala com ele, faça tudo o que ele mandar vocês fazerem. Então, nós vemos a importância de uma mãe na construção do caráter espiritual dos seus filhos, na construção do processo do discipulado, na construção do processo de ministério e no próprio caráter dos filhos. As mães são de vital importância, mas não existem mães se não houverem pais. Na verdade, a importância do sacerdócio do pai dentro do lar é fundamental. O pai no seu papel de sacerdote, de líder espiritual da casa. A mãe no seu papel da intercessora, daquela que transmite princípios, valores. São coisas como estas que são de vital importância. E a gente vai ver a importância desse processo todo quando a gente lê um texto como esse, que conta exatamente a história de um pastor, um líder espiritual que surge e que tem no seu contexto, Timóteo, ele tem uma história no seu contexto exatamente de uma avó que mostra todo o seu papel de ser uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma adoradora de Deus, a sua mãe. E inclusive o apóstolo Paulo faz questão de mencionar o nome delas, de saber a história. Ele diz assim: a fé que habitou na sua avó, que também habitou na sua mãe, ou seja, duas mulheres de bom testemunho. Ele diz: eu estou convicto de que essa mesma fé, ela é firme e habita em você. Aí entra Paulo nesse processo, não apenas na perspectiva de um líder espiritual, mas entra Paulo como uma figura, como representando um pai na vida de Timóteo. A história não traz claramente qualquer menção ou informação de quem seria o pai de Timóteo, mas mostra Paulo assumindo esse papel de paternidade espiritual, Paulo assumindo esse papel, mas não deixando de dizer: olha, quem foi muito importante na sua história foi os princípios e os valores estabelecidos pela sua avó e pela sua mãe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer duas conexões importantes aqui que a gente precisa entender. Com certeza é importante quando você traz o seu filho, quando você traz a sua filha, quando você traz os seus filhos à igreja, quando você coloca os seus filhos na mão de um líder, de um pastor, de um discipulador. É importante esse processo, porque eles vão ajudar os seus filhos a se desenvolver na fé. Mas Paulo, ele deixa bem claro, diz: olha, na verdade o papel mais importante quem fez foi a avó e a mãe.
O papel mais importante do processo do discipulado é dentro de casa. O processo mais importante. Agora, o meu papel como líder espiritual, como discipulador, é encorajar. O meu papel é trazer os princípios, vida de Deus, ou seja, você percebe a importância disso. Então, qual é a função da igreja? A função da igreja é juntar-se com a família e poder, assim, formar uma plataforma para que os nossos filhos discipulados se tornem grandes líderes, se tornem cidadãos de bem, pessoas que fazem a diferença na sociedade, pessoas que trazem um avivamento e que realmente possam fazer a diferença. É interessante a gente perceber que grandes homens do passado falam e mostram a influência que a mãe trouxe, que os seus pais trouxeram, mas principalmente a mãe trouxe ao seu processo espiritual. Hoje pela manhã eu usei um exemplo que eu queria voltar a usar aqui, porque foi de vital importância. Algumas pessoas me fizeram um contato em particular, assim, querendo maior informação a respeito. Eu fiquei muito feliz e vou providenciar material para isso. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a história de Susana Wesley. Ela era uma mulher que ela teve 17 filhos. Tem alguém aqui que teve 17 filhos? 10? 8? Quantos? Quem acha que teve mais filho aqui de quem está aqui no nosso público hoje aqui? Tem alguém que teve 10, 8, 6? Me ajuda aí, gente. Dá só um sinalzinho assim, não é vergonhoso, não. Quantos filhos a senhora teve? A mãe do João? 5. É igual a minha mãe. Tem alguém que teve mais que 5? Sua mãe teve 25 e a senhora está aqui, na casa de Deus. Mulher, a senhora é sua irmã. Está vendo como a gente vai descobrindo umas coisas legais quando a gente faz perguntas? Parabéns. Quantos anos vocês têm? Me ajuda. 74. A senhora 58. Olha aí. 25 filhos. Olha só, mas eu acho que fiquei, não sei se chocado, né? Mas eu estou feliz de poder ver que dos 20, falta só 23 para vir, né? Mas veja só, essa mulher tem uma noção do que é crescer em tantos filhos. A senhora teve 5 filhos, eu cresci no meio de 5 filhos, sei qual é o desafio. Agora, você pensa então, 17 filhos. E desses 17 filhos, todos eles ensinados no caminho do Senhor, e 2 deles se tornaram grandes expoentes, que fizeram uma diferença. Mas deixa eu contar a história dela aqui um pouquinho. Quem sabe na próxima a gente conta a história toda da mãe da senhora, né? A Susana Wesley, que teve 17 crianças, ela tinha um costume, ela passava 1 hora por dia orando pelos seus filhos. Ela separava das 24 horas que tem um dia, 1 hora orando pelos seus filhos. E ela tinha também um costume, num processo de discipulado, de que durante a semana ela passava pelo menos 1 hora com cada filho, falando sobre princípios espirituais, verdades espirituais. Em outras palavras, discipulando seus filhos, falando sobre a palavra, falando sobre princípios, sobre valores. Então, você imagina o que é isso? Você pega uma semana, cada dia tem 24 horas, multiplica por 7. Dessa semana, 7 horas ela gastava orando pelos seus filhos, 1 hora cada dia, de forma organizada e disciplinada. Dessas horas que tem, faz o cálculo aí para mim, quantas horas tem 7 dias. Quantas horas tem 7 dias? Faz o cálculo, 24 por 7. Vamos lá, enquanto eu vou contando a história, vocês me ajudam aí. 17 horas da semana, ela usava cada uma dessas horas com um dos filhos. Você imagina o desafio nesse processo todo. Então, toda semana, não era de vez em quando, ela gastava esses momentos.
E não é de se admirar, então, que Susana Wesley, ela tem um resultado, me ajuda, 119? Ué, e agora, 168 ou 119? Vamos lá. Tá bom. 168. 168. Então, então ela gastava mais de quase 20% das horas da semana focado no processo de orar e de discipular os filhos. Sem contar que o resto do dia devia ser correndo atrás de um, de outro, de uma situação, de enfermidade, não sei o quê, mas essas horas, 1 hora por dia, era de oração pelos seus filhos, e depois, os 17 filhos, durante a semana, ela ia encontrar pelo menos 1 hora para estar com cada um. E ela era muito disciplinada, porque você depois vai ouvir a história do movimento wesleyano, em que Wesley cria um modelo de discipulado, um processo de discipulado. É uma coisa incrível nesse processo, mas isso é para um outro momento. Charles e John Wesley foram 2 grandes avivalistas, pregadores, que foram usados por Deus para incendiar a Inglaterra, toda a Inglaterra do seu tempo, e uma grande parte da América foram impactadas pelo poder de Deus, através da pregação, milagres, salvação, milhares de vidas. Para você entender, hoje existe uma das maiores denominações do mundo, a Igreja Metodista Wesleyana, ou seja, um movimento que trabalhou debaixo desse processo. Se você gosta de história, vai ler um pouquinho que você vai conhecer esse processo. Aí você fala, que incrível, todo mundo olha para os irmãos Wesley e fala, que incrível, esses caras foram o máximo. Mas quando olha, precisa olhar para trás, uma mulher que discipulou, uma mãe que orou, uma mãe. E quando a gente olha aqui para o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que ele estava certo de que a fé que habitou na sua avó Lloyd, na sua mãe Eunice, também habitava nele. Nós percebemos a importância de ter esse processo na sua vida. Eu posso dizer para vocês assim que tenho uma marca na minha história, na vida, assim, meus avós, a minha avó pôde criar 10 filhos, dos que sobreviveram foram 10 filhos, todos eles nos caminhos do Senhor. Hoje, desses filhos, alguns se tornaram pastores ou pastoras, esposas de pastores, missionários, e hoje são vários, eu não sei dizer para vocês a quantidade dos netos que estão no ministério, estão cumprindo o chamado de Deus em várias partes do mundo. Mas eu posso falar da minha mãe, que é uma das 10 filhas, em que dos seus 5 filhos, 4 são pastores e uma é líder de célula e ministra de Deus, ou seja, 3 homens pastores, uma filha pastora, todos envolvidos, investidos debaixo desse processo espiritual, servindo a Deus. Hoje, eu tenho, inclusive, um dos meus sobrinhos está terminando o preparo nos Estados Unidos, também para cumprir o propósito missionário. Toda essa perspectiva a gente percebe exatamente em questões assim, se a minha mãe não era tão radical quanto Susana Wesley na questão da disciplina, do horário, do discipulado diário, nós tínhamos uma coisa, juntos, todos os dias, um dia após o outro, chamado culto doméstico. Todos os dias, meu pai e minha mãe sempre abriam a Bíblia e nós tínhamos esse tempo de ministração, de ensino. Agora posso dizer para você, todos os dias também, eu sei que meu pai e minha mãe, até hoje tenho um costume de orar. Meu pai deve estar orando cerca de 5, 6 horas por dia. Ele fica num tempo muito grande. Hoje mesmo, quando eu liguei para estava falando com a minha mãe por vídeo, ela está lá do outro lado do Atlântico. E a gente estava falando, meu pai estava do lado, e a minha mãe falou assim, o teu pai está ali. E eu falei, oi papai.
ele só fez assim, aí ele mostrou para mim assim, tá bom, não tem conversa, é meu momento da palavra, de estudar a palavra, não tem conversa. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, todas essas construções, às vezes a gente não consegue entender o que é que Deus pode fazer através da disciplina de um pai, de uma mãe, determinados a orar por um filho, a discipular um filho na sua simplicidade, mas cumprir o propósito. É aquilo que o pai e a mãe não conseguem fazer, mas se eles conseguem trabalhar o filho na casa do Senhor, o Senhor cumpre através de outros que Ele coloca para instruir, para ensinar debaixo do propósito. Mas haviam 6 princípios importantes na criação dos filhos que Susana Wesley entendia ser importante. Eu coloquei aí, coloca o próximo PowerPoint para nós, por favor. Susana Wesley, ela dizia o seguinte, alguns princípios que ela aplicava com relação aos filhos. Ela dizia o seguinte: freie o egoísmo numa criança, então trabalhe com Deus para salvar a vida dela. Ou seja, na verdade, a primeira marca de uma criança é o egoísmo, tudo é dela, tudo é meu, e a gente precisa trabalhar com a criança desde o início e entender que ela precisa da salvação em Jesus. A segunda coisa que ela diz sobre a criação dos filhos: ensine-lhe a orar assim que ela possa falar. Sabe, começou as primeiras palavras, ensine a orar. Mas aqui a palavra é ensinar, não é simplesmente levá-las a repetir algo, é ensinar a orar. O que é ensinar a orar? Ensinar a orar não é só aquele momento que é importantíssimo, já é muito importante, de que a criança, na hora do almoço, você fala assim: vamos fazer Papai do Céu, vamos lá, repete com o papai, faz, e alguns dias as crianças começam a fazer uma oração, isso é lindo e maravilhoso, não é verdade? Hoje, quando às vezes a gente fala assim, vamos orar pelo alimento, a minha netinha mais nova, que fez 2 anos recentemente, ela faz assim, ó. Ela põe as mãozinhas e abaixa a cabeça. Isso é maravilhoso. Mas ensinar a orar é você estar diante de algum problema e ver a criança em algum problema e falar: vamos orar por isso, para que Deus possa responder. Ou seja, ela está com uma dor, vamos orar. Ela pede alguma coisa, ela fala: eu queria tal coisa, vamos orar, no momento não é possível, mas vamos orar para que Deus possa dar. Sabe, ensinar a orar é assim: está com um problema, está com uma dor, está com uma dificuldade, ensinar que a oração, a chave pode resolver muitos problemas, ensinar as nossas crianças a orar. Outra coisa que ela dizia: não dê nada que ele pede, chorando, mas sim o que é bom para ele, se for pedido ainda educadamente. Ou seja, chorou, não ganha. Entendeu? E se não é bom, não dê. E se for bom e ele tiver pedido, tem que pedir educadamente. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: de vez em quando eu tenho vergonha alheia. Vou contar um fato para vocês, bem recente. Na última vez que eu estive ministrando no Rio de Janeiro, quando a gente estava voltando para Curitiba, no banco da frente sentou uma mãe, uma filha de uns 5 anos e um filho de uns 7 no máximo. O filho pegou o celular da mãe e começou a brigar com a outra filha, gritando um com o outro ali no banco da frente de um avião, para você ter uma ideia disso. Nisso o filho ligou lá um jogo e colocou em último volume. E a filha começou a chacoalhar a mãe e xingar a mãe, falou: eu quero, pega dele, me dá, gritando, fazendo o maior estardalhaço. De repente: eu não sou mais sua amiga, eu não quero mais ser sua filha, e a mãe só falava assim: fica quieta, senão vou te meter as unhas. Mas os filhos, de repente eu passei a minha mão assim e falei para o menino: por favor, você está me atrapalhando, você pode baixar o volume? O menino olhou para mim assim, baixou rapidinho o volume. Eu não precisei gritar, não precisei falar e tudo mais, mas eu vi que a mãe não conseguia resolver, eu vi que e quando eu falei com o menino daquele jeito, eu vi que a menina foi ficando mais quieta e tal. Aí o menino
baixou o volume, mas ele começou a chacoalhar o banco da pessoa. Opa, eu não posso chacoalhar aqui também. O banco da pessoa da frente. Começou a chacoalhar. E eu vi que as pessoas da frente ficaram incomodadas, mas não tiveram a coragem ou a ousadia de... Viram aquela situação. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei extremamente envergonhado por aquela mulher, fiquei extremamente decepcionado em ver uma situação como aquele quadro, mas quem nunca passou, às vezes como pai, por uma situação como essa? É por isso que, como a gente previne essas coisas? Tratando desde cedo, trabalhando desde sempre, em casa, conversando, dialogando, disciplinando, ensinando princípios. Hoje nós vemos que muitos pais acham que estabelecer algum nível de disciplina para os filhos vai fazer mal a eles. Na verdade, a Bíblia fala que a disciplina, ela salva a vida dos nossos filhos da morte. Ela preserva de crises, de situações no futuro, porque uma criança que não aprende a respeitar a autoridade dentro de casa, do pai dentro de casa, vai se dar, às vezes, desrespeitar a um professor, e aí ela vai se sobrepondo, vai, às vezes, peitar um policial, e numa situação dessa, vocês sabem como que é o fim de questões como essa. É por isso que os princípios do discipulado, dentro de casa, do pai e da mãe, fazem toda a diferença. Por que era importante que essa igreja estivesse abarrotada de pais e mães hoje aqui? Porque nós vivemos uma geração de pais que, na verdade, eles estão se submetendo aos caprichos dos seus filhos. Então nós precisamos amar os nossos filhos, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos estabelecer disciplinas aos nossos filhos, nós precisamos realmente criar conforme os princípios da palavra de Deus. Então são coisas como essas que são importantes. O quarto ensino de Susan Wesley é para prevenir a mentira. Não castigue uma falta que é confessada de livre e espontânea vontade, mas nunca permita que um ato rebelde, pecador, passe sem ser advertido. A graça é uma coisa muito importante. Dar liberdade aos filhos de compartilhar quando erram, ou quando mentem, ou quando falham, ou seja, quando algo é confessado voluntariamente. A própria palavra de Deus diz que é pecado confessado, é pecado perdoado. Então, quando voluntariamente estabelece, conta e abre o coração, na verdade, o que precisa é conselho, é amor, é perdão, mas quando há falhas, há erros, a gente não pode passar a mão na cabeça. A gente precisa realmente apontar um caminho do que é certo. Às vezes a gente é muito claro em apontar o erro dos nossos filhos, mas às vezes a gente não aponta o caminho certo. A gente precisa combater o erro com o caminho da cura, do conserto, da instrução. Então, é fundamental esse processo. Encoraje e recompense o comportamento bom. A gente precisa olhar para os nossos filhos quando eles são obedientes, olhar para os nossos filhos quando eles arrumam a cama, a gente dizer assim, que legal, sua cama arrumada, que legal, a sua mochila está organizada, parabéns, você fez as suas tarefas, então nós vamos no McDonald's hoje, nem que for para comer o lanchinho da promoção, irmão, você está entendendo? Sabe, recompensa isso. Olha lá, já tem filho cobrando a mãe ali pelo jeito. Está tudo certinho aí? Espera que, Então deixa eu dizer para você, recompense o filho. Veio na igreja com você, passa no cachorro quente, fala, olha, nós estivemos na igreja juntos, servindo a Deus, vai lá, paga um cachorro quente, um podrão para ele, você está entendendo? Outra coisa. Então é importante a gente entender estas coisas. Você sabe como recompensar os seus filhos, às vezes nem é tão caro assim, sabe? Às vezes é muito mais fácil do que você imagina. Cumpra todas as promessas que você faz aos seus filhos, cumpra. As crianças, elas estão atentas para saber se a gente cumpre ou não. Então é melhor, como o próprio Deus diz, é melhor a gente não fazer a promessa
porque se fizer a promessa, seja para Deus, seja para uma criança, seja para alguém, a gente tem que cumprir. Então, é fundamental esse processo. Queridos, eu estou trabalhando todas essas perspectivas para falar sobre a importância de uma mãe. Susana Wesley foi essa mãe, e ela trouxe para nós algumas expectativas e perspectivas importantes. Mas vamos lá para a gente ir do meio para a conclusão dessa palavra. Mães discipuladoras que ensinam pelo exemplo. Como isso acontece? Tendo um coração fiel a Deus. E entenda, pai, quando eu estou falando mães aqui, eu estou me dirigindo às mães, por ser dia das mães, mas eu estou falando daqueles, e usando o exemplo de duas mães tão especiais como foram a avó e a mãe de Timóteo. Mas nessa história nós vemos entrar o apóstolo Paulo falando desta coisa importante. Mas olha que ensinamento para a família que está em Deuteronômio 6, versículo 4, do 4 ao 9, e também o versículo 12. Diz assim, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha aqui, presta atenção no verso 7. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais em teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Guarda-te de que não te esqueças do Senhor. Está entendendo como que deve ser o nosso princípio de ensinar que nós servimos um Deus que, através dos seus princípios, através dos valores da fé que nós cremos e temos em nós, é muito importante que todo o tempo é pouco para poder utilizar, e você vai perceber que existem várias nuances aqui. Falando quando está sentado, falando quando está andando pelo caminho, falando, deitando, levantando. Então, não perdendo a oportunidade de falar aos filhos. Daí talvez você fale assim, mas é todo esse tempo. Na verdade, qual é o momento que você tem para estar com seus filhos? Talvez você fale assim, realmente eu não passo o dia todo com meu filho, mas eu vou levar meu filho para a escola. Nesse tempo é um bom tempo para você estar instruindo e falando aquilo, os princípios e os preceitos de Deus. Eu não consigo, eu nem levar os filhos, não. O único tempo que eu tenho é quando eu chego em casa, a gente janta, e já quando está chegando a hora de dormir, aí a palavra diz, não perca essa oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade. Ou seja, mas na verdade o único momento que eu tenho é pela manhã, no início da manhã. Então vai ser esse momento, na hora que eu preparo o café da manhã, na hora que eu estou organizando as coisas para despachar cada um para o seu trabalho. Irmãos, algum momento você vai encontrar. Aqui o ensino é bem claro para nós, não existe chance, não existe desculpas, não tem como dizer depois, não tive tempo, não houve maneira de eu ensinar aos meus filhos os preceitos do Senhor. Vocês estão comigo? Então, eu estou sendo bem didático mesmo, porque, irmãos, nós estamos perdendo esse propósito, nós estamos perdendo esses princípios. Sabe, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder, mas responda para si mesmo. Qual foi a última vez que você comprou um livro específico cristão e deu na mão do seu filho ou da sua filha e falou, isso aqui é importante para a sua vida espiritual? Você sabia que tem alguns pais que têm dificuldade para pagar 10 numa revista de escola bíblica dominical e acha que é caro? Você sabia que tem pais que têm dificuldade? A igreja devia dar isso aqui. Você sabia? Estou falando alguma coisa, professora? Diferente?
sabe, são desafiadores. Uma ocasião, eu acompanhei uma reunião, nem estava na reunião, mas cheguei meio de supetão e encontrei, isso já fazem uns 20 anos, mais ou menos, mas encontrei um empresário da igreja confrontando uma professora, falando: eu já entrego meus dízimos, a igreja deveria dar todo o material de ensino aos nossos filhos. Na verdade, queridos, o que a igreja pode fazer, a igreja faz, não tenha dúvida disso, não é? Mas tem pais que acham que é caro comprar um livro, pagar R$30 num livro, R$50 numa Bíblia, ou um material aos seus filhos. Eu quero dizer para vocês, uma das coisas que me formaram e consolidaram a minha vida espiritual e o meu desejo por me tornar um pastor, foi todo o investimento que os meus pais fizeram. Eu perco as contas de quantos livros os meus pais me deram e me cobraram, e disseram: isso aqui é importante para você ler. E esse hábito foi sendo desenvolvido e a minha vida sendo abençoada. Mães discipuladoras que ensinam pelo exemplo, manifestando um caráter de um discípulo fiel e preparado. Na verdade, tanto a mãe, os pais, como o próprio filho vai manifestar esse caráter trabalhado debaixo desse propósito. Já mencionei a avó Lloyd, a mãe Eunice, mulheres que foram responsáveis na formação inicial do caráter de Timóteo, né? Nós percebemos claramente essa perspectiva. Então, o que nós vamos perceber? Timóteo como um filho, ele foi forjado em um discipulado com propósito. Eu coloquei aí esses princípios para a gente entender algumas coisas que são tônicas do discipulado, tanto de um discípulo espiritual como dos nossos filhos como discípulos, e que são bases interessantes para nós. Timóteo, o propósito dele era o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora, algumas coisas que a gente precisa, de forma prática, consolidar nos nossos filhos como discípulos. Ajude-os a solidificar a sua fé. Ajude-os ensine-os a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que a Bíblia fala. Ajude-os também a ler a Bíblia, que você imagina uma criança. Vamos usar quantos anos tem os seus filhos aqui? Quantos anos? 7, 12. Imagina esses meninos lendo as genealogias ali do Antigo Testamento. Como que eles vão entender que fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que foi avô, trisavô, não sei o que lá, e tal, e morreu com 1 milhão de anos? Eu estou só para chamar a tua atenção. Como que uma criança vai entender isso? Aí o filho vai ensinar, olha, sabe, o pai e a mãe vai ensinar, sabe, igual a gente tem o vovô, igual a gente tem a bisavó, então é assim, é essa história, igual o papai, aí a nova geração, ou seja, você vai falar sobre gerações. Aí, quando há algumas histórias impactantes, como de guerras, da crucificação de Jesus, então ensine os seus filhos, ajude-os a ler a Bíblia, ajude-os a compreender o que a Bíblia está falando, ajude eles a ter esse entendimento de que ler a Bíblia não é algo penoso, mas é algo assim emocionante, que vai trazer vida sobre eles. Então, o que nós precisamos entender é que na vida de Timóteo, o que Paulo está falando quando ele fala assim, olha, a mesma fé que habitou na sua avó e na sua mãe, eu estou certo que habita em você, ele está dizendo assim, eu estou certo que você foi ensinado, que tudo foi explicado de forma paciente, detalhada, de como é a salvação. Então, essa é a perspectiva, a gente levar os nossos filhos a entender o processo da salvação. Como a Bíblia ensina que o pecado, ele demanda em morte, e só temos a vida eterna se aceitarmos Jesus. Então, precisa ensinar as crianças, mostrar o processo da salvação, ajudá-los a entender que eles podem ter a certeza da salvação. Nós temos certeza que o processo que Paulo aqui traz também para nós é que Timóteo foi ensinado sobre a pessoa do Espírito Santo.
Ou seja, ajude-o a desenvolver um relacionamento profundo com o Espírito Santo, ajude a ter intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, se a gente lê só como um livro qualquer, sem trabalhar do Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo, ele vai ser um livro qualquer. Então, como que a gente ensina os nossos filhos? Trabalha ensinando que eles podem ter intimidade com o Espírito Santo, perguntar ao Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, sentir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para liberar, e eles precisam meditar nos princípios que aprenderam, precisam adorar a Deus pela palavra. Quando os salmos são instrumentos tão poderosos de Deus, em entender essas perspectivas. Na verdade, uma das coisas muito importantes também. Agora, irmãos, vamos lá. E se eu não sei isso? E se eu não tenho essa intimidade? Por isso do discipulado, da importância do discipulado. Por isso da importância de eu ter alguém que me ensine, que me ajude. Por isso da importância de fazer cursos como Mulher Única, Homem ao Máximo. Por isso da importância de fazer escola ministerial. Por isso a importância de estar indo numa célula. Porque o que é que a gente faz numa célula, Edson? Ensina a palavra, ensina princípios, valores. Você vai crescendo, você tem a oportunidade de perguntar. Você tem sim ou não? Então, são essas perguntas, mas eu preciso ensinar os meus filhos, você precisa ensinar o que você vive, o que você pratica, o que você tem intimidade. Então, uma das coisas importantes é ensinar para os nossos filhos ter essa perspectiva de como era antes de Jesus e depois de Jesus. Por que a Bíblia tem 2 testamentos, Velho e Novo Testamento? Mas e por que, apóstolo? Agora não vai dar tempo de falar para você. Se você não sabe ainda, a gente pode ajudar você em outro processo. Mas por que os nossos filhos precisam entender como que era o mundo antes de Jesus, depois de Jesus, e por que o tempo é dividido nesses 2 períodos? Por que essas coisas são importantes? Então, nós vemos que quando Paulo está dizendo a respeito de Timóteo, do que ele recebe da sua avó e da sua mãe, ele está demonstrando que Timóteo tinha aprendido sobre a igreja como corpo, instituição, a importância do batismo nas águas, o batismo com fogo, o batismo do Espírito, o grande comissionamento de Jesus, de Mateus 28, que nós temos aprendido sobre ir e fazer discípulos. Sim, com certeza. Essa foi uma prática da qual Paulo estava ali falando com Timóteo. Assim não faz barulho. Então eu vou pregar assim. O que vocês acham? Se parar de fazer movimento aqui. Ei, tá tudo bem. Eu acho que eu descobri o segredo aqui. Mas onde nós estávamos, sobre fazer discípulos, o grande comissionamento, nós precisamos desafiar os nossos filhos sobre ser apaixonados por almas, sobre o propósito de servir as pessoas, servir na casa de Deus, servir ao mundo, à sociedade, sobre dízimos e ofertas, a importância dos princípios da lei, da semeadura, sobre os dons ministeriais. Sim, na verdade, Timóteo, ele foi ensinado pela sua avó, sua mãe, consolidado por Paulo como um pai espiritual, como um líder espiritual, para que ele pudesse, de fato, desenvolver esse processo. Então, o caráter do apóstolo Paulo como discipulador era exatamente na vida de Paulo, no texto que nós lemos aqui, na vida de Timóteo, no texto que nós lemos aqui, entendendo assim que ele desejava realmente a evolução, o desafio de Timóteo. E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: qual foi a origem do processo que levou Timóteo, um jovem, a escolher se tornar um pastor, um pregador da palavra, um líder espiritual? O terceiro princípio, por favor. A origem do processo aconteceu dentro do lar. Ele aprendeu a servir a partir do seu lar, a partir da sua casa. Por isso que
a gente fixou bastante esse princípio, que habitou primeiramente em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. O que nós estávamos aqui temos certo que está posto é que Paulo estava convicto de que a mesma fé que estava na avó, que estava na vida do filho e que estava também na vida de Timóteo. Deixa eu perguntar aqui, tem aqui 3 gerações representadas em alguma família? Avó, filho. Então vem aqui na frente em nome de Jesus. Avó, quem que é avó? Filho e neto. Me ajuda aqui. Temos essa... Vamos lá, vem comigo. Isso mesmo, dei um nó na cabeça de vocês, tem que ter. Avó, filho e neto. Vem cá. A avó tem que vir também, não é? Tem que vir também. Vem. Se tem mais dessa mesma família, ou se tem mais alguma família que tem avô, filho e neto, vem aqui, por favor. Mas olha que legal, eu não combinei, mas já estamos combinando aqui. Aqui. Agora vocês viram para lá. Olha só. Essa é a avó, esses são filhos, e essa é a neta. É isso? Deixa eu perguntar uma coisa. Você serve a Jesus? A senhora serve a Jesus? A senhora serve a Jesus? Claro que serve a Jesus. Eu estou aqui criando um nó na cabeça. Você serve a Jesus? Você serve a Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A história é mais ou menos... Vamos colocar em sequência aqui. Passa a avó para o lado de cá. Tá bem, ok. Vamos entender bem esse processo. Ok. A história de Timóteo é mais ou menos assim. A mãe que ensina para o filho, ou para a filha, que ensina para o filho. Não é... Eu quero... Talvez... Essa família está aqui para dizer para nós que não está tão distante assim. Talvez você fale assim, o meu pai e minha mãe não serviram a Deus e já não estão mais entre nós. Então, qual que é a nossa perspectiva? De que a gente construa essa estrutura daqui para frente. Amém? Onde que está o restante dessa família? Vem aqui à frente, o resto da família toda que está aí. Tem quase metade da igreja hoje aqui é dessa família. Olha aí. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem aqui. E alguém trata de fazer pode vir em nora também, se tiver. Está faltando gente aqui. Cadê a Sabrina? Está trabalhando? Ou a Sabrina foi embora? Está escondida, né? Ela depois vai ficar brava de não estar nessa foto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Glória a Deus pela vida dessa família aqui hoje. Glória a Deus pela vida de vocês aqui. Amém? Vocês acham que essa família é abençoada? Vocês acham que essa família... Peguei você fora do culto, hein, Sabrina? Eu queria arrumar um jeito. Deu certo. Deixa eu dizer uma coisa. Você acha que essa família é abençoada? Você quer receber a mesma bênção que está sobre a vida delas? Então levanta do seu lugar. Enquanto eu estiver orando, passa por aqui, eles vão impor as mãos em vocês, vão orar com vocês. Se você confia na bênção de Deus, que está, passa por aquele lugar e passa todo mundo aqui, ó. Como assim, né? É desse jeito mesmo. Vocês têm uma bênção de Deus para liberar sobre as famílias dessa igreja. Amém? Você quer? Nós vamos começar a orar agora e eu quero profetizar sobre a sua vida. E eles vão abençoar, libera a bênção de Deus. Fala para eles assim, eu abençoo com a vossa vida. Deus tem uma bênção, Deus tem um propósito, Deus tem cumprido, algo tem acontecido na vida dessa família e Deus tem construído algo e Ele vai fazer na sua família. Não tenha medo, não duvide do que Deus tem para fazer sobre a sua vida, sobre a sua história. Pode passar por aqui e pode voltar para o seu lugar.
Pai, em nome de Jesus, toca neles, irmãos, toca neles, toca neles, toca neles, em qualquer lugar, na cabeça, na mão, libera sobre eles, abençoa, você tem essa bênção de família, essa bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos verdadeiramente que o Senhor tem salvo essa família, transformado essa família, e hoje nós estamos aqui liberando, ó Deus, esse princípio das bênçãos do discipulado, que o Senhor possa construir relacionamentos, que o Senhor possa construir, ó Deus, através dos princípios e os valores, da mesma forma como esta família tem vivido as bênçãos do Senhor, da mesma forma elas estão também abençoando com as bênçãos do Senhor, com as bênçãos geracionais, como, ó Deus, a família de Timóteo, Deus, nós queremos declarar favor, famílias abençoadas, o cuidado do Senhor sendo estabelecido. Nós quebramos todas as artimanhas de Satanás que se levantam para destruir a família. Nós queremos orar e declarar que as nossas gerações verão o Senhor, viverão pelo Senhor. Nós queremos declarar, ó Deus querido, toda uma cultura santificada, livre do pecado, ó Deus, que sirva o Senhor Jesus, da mesma forma como, ó Deus, a família de Timóteo foi uma bênção, a sua avó, a sua mãe. Nós estamos aqui trazendo, Senhor, esta palavra, liberando e profetizando sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos agora, Pai, declarar que vamos trazer à memória a fé não fingida em Ti, a qual tem habitado nos nossos antepassados. Nós queremos, ó Pai, declarar a bênção do Senhor sobre toda a caminhada das famílias. Queremos ser avós, queremos ser pais, queremos ser filhos, queremos ser herança bendita do Senhor e caminharmos nos caminhos da palavra. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do doce, do amado Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.